Ok. Olá, sejam bem-vindos ao programa Literatura e Português como Língua de Herança, promovido pela Underline Publishing, uma editora norte-americana que atende autores, escritores brasileiros, portugueses, e publicamos em português, inglês, italiano, espanhol, mas sempre favorecendo os escritores de origem lusófona. Muito bem, hoje nós estamos aqui conversando com uma das nossas maiores autoras, que é a Cléo Monteiro Lobato, e três especialistas em português como língua de herança, que desenvolvem iniciativas que fazem parte da rede POL, na Itália, e agora eu vou apresentá-las contando um pouquinho de cada uma delas. Muito bem, sejam bem-vindas, Maria Gazimeu. Tudo bem? Tudo bem, um prazer imenso estar participando e termos sido convidadas com tanta emoção, como disse a Leila, para fazer parte, né, deste painel Literatura e Português como Língua de Herança. Muito bem, Maria Gazimeu é pedagoga com habilitação em orientação educacional e pós-graduada em supervisão pedagógica, psicopedagógica, clínica, institucional e hospitalar. É Master em Gestão de Pessoas, fez curso de extensão na área de Português como Língua de Herança no Instituto Camões, em Portugal. E também é psicopedagoga no projeto Sementinha, em Reggio Emília, Itália. Isso. Muito obrigada, Maria, pela presença. Obrigada. Agora, a Leila Santos. Olá, Leila. Olá, Nereide. Olá, meninas. Boa tarde, aqui da Itália. Leila é educadora de POL, mediadora de leitura e cultural do projeto Pirulito, Português como Língua de Herança, que é uma iniciativa integrante dessa rede POL na Itália. Participou de diversos cursos sobre mediação de leitura e contação de histórias, ministrados por formadores renomados da Itália e do Brasil. Recentemente participou do curso Contos, Cantos e Livros para Bebês, pela Escola de Narração Itinerante. Muito obrigada, Leila, pela presença. Obrigada. E agora a Cássia Milani, que é Olá, Cássia. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Isso mesmo. Cássia Regina Milani Gomes é ítalo-brasileira, nascida em São Paulo, vive na Itália, na Sicília, na província de Messina, é animadora, contadora de histórias, professora de educação infantil no Brasil, ela na Itália é professora voluntária de língua portuguesa para a terceira idade, idealizadora do projeto Tartaruguinha Elis, língua portuguesa como língua de herança, é escritora do livro Saudades em Língua Italiana. Obrigado, Cássia, pela presença. Um prazer estar aqui. E agora a nossa estrela, Cléo Monteiro Lobato. Olá, Cléo. Oi, Nereide, tudo bom? Oi, pessoal, prazer estar aqui, super obrigada de poder ter feito mais cedo essa gravação. Cléo nasceu em São Paulo, capital, e antes mesmo de saber ler, sua mãe, Joyce, já havia lido todos os livros do seu bisavô, Monteiro Lobato. Ela cursou História na USP e sempre foi uma questionadora, né? De pensamentos vigentes à sua volta. Ela se mudou para os Estados Unidos em 1997 e, a partir de 2018, iniciou o trabalho de promover a memória do seu bisavô através do website e agora com os lançamentos dos livros, desde 2020, o primeiro deles, adaptado Narizinho Arrebitado, depois o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e este ano lançando o Casamento de Narizinho. E a Cléo vai comentar bastante sobre esses três livros e a proposta dela. Muito bem.
Agora, eu faria uma primeira pergunta assim, para a Gazimeu, para a Cássia e para a Leila, né? Quais as atividades que vocês desenvolvem em suas iniciativas que favorecem o ensino do português como língua de herança? Quem quer começar? Maria? Pode ser. Eu faço só uma breve introdução e deixo para que as meninas também possam falar um pouquinho, né? Na verdade, a importância do português como língua de herança fora do nosso país é não só a língua, mas também a nossa cultura. Se pensarmos bem, atividades sempre estarão ligadas à cultura brasileira. Quando você fez o convite para nós, né, para a Rede Paul, e colocou a presença da Cleo, eu pensei, interessante como eu e milhares de brasileiros entramos no sítio. O sítio sempre fez parte de nós. O sítio do Pica-Pau Amarelo é a nossa cultura. Então, quantas vezes você acaba citando Monteiro Lobato por toda uma vivência cultural que ele nos deixou, em suas obras, em suas palavras, o amor e o carinho de cada personagem. E é assim que nós desenvolvemos, na nossa iniciativa e nas outras também, atividades que venham abraçar tanto a cultura como a língua portuguesa, e fazer com que as famílias estejam envolvidas junto com seus filhos e relembrando o Brasil, relembrando os momentos, né? E passando e vivenciando junto com seus filhos tudo aquilo que a língua portuguesa nos traz. Então, as nossas atividades acontecem desta forma. Lembrando sempre que o importante é que a nossa língua e a nossa cultura façam sentido para as crianças. O importante é que eles respeitem e compreendam o porquê. Um exemplo, quero falar um pouquinho com a minha avó, né? Que está lá no sítio, em São Paulo. Como eu vou falar com a minha vovó? Eu tenho falado muito inglês, eu tenho falado muito italiano, porque português é a língua minoritária no país que eu moro. Então, como posso me comunicar com meus primos, com a minha avó, com os meus parentes? Então, essa é uma situação prática em que a língua portuguesa se faz presente. Então, existe aí um sentido muito forte para estarmos próximos da nossa língua. Passo a palavra para as meninas agora. Leila, Cássia. Eu gostaria de falar, começando por apresentar a Rede Paul, né? Nós estamos aqui, eu, a Cássia e a Maria, representando a Rede Paul Itália. Então, eu vou falar de um modo geral, o que é a Rede Paul, o que a Rede Paul faz aqui na Itália. Então, a Rede Paul Itália é a união de iniciativas de português como língua de herança. Nós começamos em 2016, com apenas 8 iniciativas. De lá para cá, aumentaram esses números. Hoje somos 15 iniciativas de norte a sul da Itália, e trabalham todas em prol do português de língua de herança. E não só, a Rede Paul é um trabalho de muitas mãos, como diz uma nossa colega de Paul, a Daniela Mascarenhas, né? Ela trouxe essa frase, um trabalho de muitas mãos, que juntas conseguimos organizar eventos, não só para criança, mas para toda a família. Formação, em serviço, né, das idealizadoras, estamos trabalhando para ter formação para as iniciativas que estão começando. Também temos ações políticas, nós vamos em busca de colaboração com entes governais, seja do Brasil como aqui da Itália, né? Nós construímos, né, essa rede está em construção de um relacionamento que é família, as iniciativas, né, educadora e também a sociedade. Nós
envolvemos a sociedade, no caso a sociedade italiana, em prol, porque quando organizamos um evento em língua portuguesa, nós convidamos toda a comunidade italiana também, e assim passam a conhecer um pouco mais da cultura do Brasil aqui na Itália. Então, agora eu deixo com a Cássia, que pode aprofundar melhor o que a iniciativa, no caso dela, faz, né? E que é mais ou menos um pouco de que todas nós fazemos aqui na Itália. Boa tarde, senhora Cléo, um prazer conhecê-la. Nereide, obrigado por essa oportunidade. E a nossa coordenadora Maria Pedagógica, a Leila. A iniciativa Tartaruguinha Elisa entrou há um ano porque fiquei sabendo do grande sucesso que a Rede Paul tem feito aqui na Itália. A minha fala, eu queria começar com essa frase, que quer dizer: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo, que é um provérbio africano e amo muito. Os projetos nascem pela palavra que para mim é fundamental, que é a herança, como a senhora Cléo está trazendo do seu bisavô. E a outra palavra importante é a saudade. A partir de cada brasileiro, brasileira que vive fora do país, a única forma de expressar a nossa língua de herança e a saudade é rever aquilo que vivemos, vendo, como já disse a Maria, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e nisso fazer um gancho com tudo aquilo que faz parte das nossas tradições, das nossas histórias. O colegamento, o que eu vou fazer com a língua portuguesa num outro país. Então, a Rede Paul, o grande objetivo é esse, de estimular todas as famílias, ou pai brasileiro ou mãe brasileira, de salvaguardar a nossa língua. Obrigada. Perfeito. Excelente apresentação, acho que ficou muito claro o lindo trabalho que vocês realizam. E agora eu passo a palavra para a Cléo, que ela comente, fale da sua experiência, da sua proposta ao publicar os livros e esse resgate cultural tão importante que colabora com o português como língua de herança. Né, Cléo? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E um prazer estar aqui. E eu estava prestando atenção da fala, né, de vocês três e pensando, meu Deus do céu, como foi fundamental, Nereide, encontrar você com a Underline Publishing na mesma situação, assim, de imigrante também, né, que nem eu, porque há 25 anos atrás, né, 97, quando eu me mudei para cá, eu estava sozinha, né, estava sozinha, esse negócio de ir em grupo, ir junto, ter uma comunidade. Meu Deus do céu, lá atrás, quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém. Eu ainda morava em Santa Fé, no Novo México. Se tivesse, não conheço nenhum brasileiro lá em Santa Fé, onde eu tive meu filho, que está com 19 anos. Então, assim, como mudou, graças a Deus, como evoluiu até esse conceito de que a gente deve passar a nossa língua materna para os filhos. Eu tinha uma pessoa que me ajudava limpando a casa que se recusava a falar inglês. Então, eu tive que aprender espanhol, né? Porque ela se recusava a aprender inglês, a filha dela só falava espanhol, apesar de ir para a escola pública dos Estados Unidos. E assim, eu fui criada bilíngue no colégio americano no Brasil. E aprendi francês com 15 anos de idade. O aprendizado de novas línguas, eu sabia que estimulava o cérebro, desde pequeno. Então, você cria novas conexões neuronais e você está ajudando seu filho a ser mais inteligente, já de começo, né? Então, eu fui fazendo isso com o Luca. Apesar que sempre tem a pressão da cultura local é muito grande, né? Muito grande. E é sogra que não aprova, que está falando? Fala inglês para todo mundo entender. Realmente, gente não esclarecida não ajuda. Mas, assim, então, conhecer a Nereide, Nereide já tinha feito uma bibliografia de Monteiro Lobato aprovada pelos meus pais.
conhecia Monteiro Lobato a fundo, igual eu conheço do ponto de vista de ter lido e de ser família, a fundo. E ter essa vontade e ter passado pela experiência de ser uma imigrante, ter que ensinar português para meu filho, tudo isso juntou de uma maneira que está me deixando muito feliz em encontrar o meu público. Fora do Brasil, eu tenho um público no Brasil, Monteiro Lobato é Monteiro Lobato, mas fora do Brasil tem um público que estava querendo essa conexão com cultura. E Monteiro Lobato é ícone cultural brasileiro. Porque tem a musiquinha, tem o cheiro, tem as comidas. Um autor consegue... Ele fez, né, esse universo mágico dos personagens do sítio, que engloba o folclore brasileiro. Tem gente que acredita que Lobato inventou o Saci, inventou a cuca. Não! Então, é uma das palestras que eu faço, é Lobato e o folclore. Eu explico como é que começou, que já era parte do folclore brasileiro. Mas, então, daí, eu acho que Monteiro Lobato faz essa união de criar memórias afetivas, porque os pais têm no coração. Então, tem situações práticas de comida. Então, a gente sempre teve comida brasileira em casa. Arroz, feijão, couve e bife. Antes de ontem, eu tive que fazer arroz, feijão, couve e bife. O Luca falou, Mother, can we have arroz, feijão, couve e bife? Pode deixar, menino, com cebolinha refogada. Então, tá bom. Mas é muito bonitinho ver filho pedindo. Mãe, sempre é mamãe, que ele me chama sotaque, né? Mamãe, faz pão de queijo. Uma gracinha. Então, ter essas memórias. Bolinho de chuva. Mamãe, faz bolinho de chuva. Que vem do sítio, que vem do Brasil, que vem dos livros, né? Então, e junto com a Nereide, o que eu estou fazendo, a nossa proposta, quando a gente começou, né, Nereide? Era atualizar e traduzir. Não contente em atualizar, precisamos também traduzir. Porque tem os priminhos americanos que não falam português, né? Ou os priminhos italianos, sei lá. Mas eu cansei de ter que explicar para minha família americana tudo, né? A gente tem bastante priminhos pequenininhos, então eu falei, vou traduzir, que é a maior dificuldade. Mas em português a gente atualizamos o texto de maneira que tem glossário no final, que ajuda muito o bendito glossário. E como tinha a personagem tia Anastácia, que era totalmente anacrônica, ela era à frente do seu tempo 100 anos atrás. Mas o Brasil evoluiu, a sociedade evoluiu, então nós atualizamos visualmente todos os personagens, mas a que mais foi atualizada foi a tia Anastácia. A tia Anastácia agora tem outro visual, não é mais escrava, não é mais analfabeta, porque isso já, entendeu? Existe Lobato clássico. Se vocês quiserem ler sobre como era a sociedade 100 anos atrás, tem Lobato clássico. A beça aí para comprar. Então, nós temos Lobato atualizado nesse ponto central de justiça social e racial, que é muito importante. Então, a tia Anastácia, ela é afrodescendente, orgulhosa da sua descendência e é amiga de infância de Dona Benta, e ajudou a criar Narizinho, e a exímia quituteira. Então, foi muito interessante fazer atualização e perceber que assim que eu sempre tinha visto dentro do meu coração, não existia uma relação desigual. Era uma relação de amizade que elas tinham. Sabe, dentro do meu coração, da minha família, era assim, era uma relação de amizade e de companheirismo. Então, eu peguei essa parte, né, e fizemos essa atualização. E estou muito feliz em inglês. Já fizemos o livro 1 e o livro 2 em inglês. E agora estamos lançando o livro 3. Isso aí, excelente apresentação. Agora vamos seguindo. Maria, o que você, como você considera que os livros podem colaborar, e especialmente os livros do Monteiro Lobato, para o ensino do português, língua de herança? Como foi bem citado
pela Cleo também, né? A questão até nesse momento da modernização, né? Dos livros, vamos dizer, né? Em termos de cultura, em termos dos avanços, né? Em termos justamente da alfabetização acontecendo, que isso é muito importante. E eu vejo que Monteiro Lobato é muito importante a partir do momento que as famílias viveram o clássico. As famílias estiveram muito próximas do sítio. Então, se você trabalha com Monteiro Lobato na tua iniciativa, você vai perceber que vai existir uma entrega das famílias, uma grande entrega. E não só a parte do português, mas a parte histórica do Brasil. Porque Monteiro Lobato traz muito isso. Ele traz a história do Brasil. Então, eu vejo que Monteiro Lobato, as obras de Monteiro Lobato podem permear diversos projetos, diversas oportunidades de trabalho com português como língua de herança. Até porque nós podemos citar várias regiões brasileiras em que até hoje nós temos um pouco do clássico de Monteiro Lobato e temos também essa nova época, vamos dizer assim, mas que de forma alguma perdeu o seu encanto, a sua essência, porque cada personagem traz um pouco da família, um pouco dos personagens da constelação familiar. Então, como nós já trabalhamos Monteiro Lobato, claro que não trabalhamos um capítulo inteiro, mas trouxemos para as crianças alguns momentos, né? Principalmente quando se trata da matemática, então, com certeza, o envolvimento é enorme e traz o nosso Brasil bem pertinho e até como oportunidade também de uma outra cultura, no caso aqui da cultura italiana, conhecer o Brasil viajando com Monteiro Lobato. Perfeito. Leila, o que você... Pode falar, Cleo, pode falar. Exatamente, Monteiro Lobato fez tanto parte da história do Brasil, né, de tantas áreas diferentes. Ele não é só ícone cultural, assim, foi político, se envolveu na política, achou petróleo, parte da história do livro, da publicação do livro no Brasil, tem tantas coisas que ele fez, falou contra as queimadas, inclusive eu estou fazendo... eu vou fazer uma live com Luciana Sandroni e o tema vai ser Monteiro Lobato atual. Como as temáticas de Monteiro Lobato continuam relevantes até hoje. Né? 100 anos atrás ele escreveu contra a violência, contra a guerra, estamos nós cá em guerra de novo aí na Europa, né? Ele escreve contra as queimadas, a favor da natureza, continuamos com o mesmo problema. Ele escreve contra a desigualdade social, continuamos com o mesmo problema. A favor do sanitarismo básico. Vocês sabiam que eu escutei? Existem 200 milhões de brasileiros no Brasil. 100 milhões não têm acesso a esgoto tratado. Água tratada é esgoto. Sanitarismo básico, que Monteiro Lobato... 100 milhões, gente! É metade da população brasileira. Ainda sofre com verminose igual Jeca Tatu. Vai ser o tema da live, a minha próxima live, porque é inacreditável a atualidade dos textos de Monteiro Lobato. Eu só queria mostrar uma ilustração, então eu trabalho com Rafael San, ilustrador, e olha só que imagem linda, eles estão fazendo rosquinhas. Isso está no livro, né? Mas não parecem donuts, se fosse em inglês. E deve ter um biscoitinho italiano nessa forma também? Com certeza, em alguma região deve ter. Deve ter. Até porque, se você pensar... Desculpa interromper, não sei se poderia interromper nesse momento, mas me veio agora a questão do trabalho com o gênero literário receita. Exatamente. A gente faz com o filho, né? Aprende a cozinhar, cadê a receita? Diz para a mamãe, né? Lê para mim a receita aí, Luca.
Quais os ingredientes e o tipo, o gênero de texto, porque para você trabalhar com português como língua de herança, você não vai trabalhar a gramática em si, né? Você vai trabalhar com o texto, e dentro destes textos, aí sim, você pode retirar a gramática com pontos fundamentais para que a criança compreenda o sentido da língua. Exatamente. E um dos nossos objetivos foi exatamente explicar o texto do Monteiro Lobato com esse glossário que a Cléo citou, porque ele usa algumas expressões que foram mantidas, que fazem parte às vezes a criança não conhece, até mesmo os professores desconhecem alguns termos, né? Isso. Leila, o que você gostaria de falar sobre esse assunto sobre o Lobato e os livros e no trabalho com o português como língua de herança? Então, sobre o Lobato, a Maria já falou muito bem. Eu só vou aqui acrescentar um laboratório que fizemos, baseado também em algumas obras do Monteiro Lobato, alguns personagens, basicamente, não a obra em si, que foi em 2020. E foi uma iniciativa, uma colaboração das iniciativas da Rede Boa Itália. Então, era um momento que estávamos em lockdown, precisávamos movimentar as crianças, não deixar o português parado mesmo dentro de casa, então fizemos laboratórios virtuais. E foi eu, né, o Projeto Pirulito, a Uiara, do Brasilidade, e também a Vânia, do Grupo Bambalelão, aqui em Verona. Então, nós nos juntamos, criamos esse laboratório com uma contação de história baseada nos personagens de Monteiro Lobato. O primeiro veio a Mariane Biggio, que é uma contadora de história muito famosa no Brasil, contou, né, a história, fez uma contação de histórias de um livro seu, do Saci, e na sequência, no segundo laboratório, eu participei inventei uma pequena história em que a tia Anastácia aparecia, então fiz aqui uma adaptação, ela saía do sítio do Pica-Pau Amarelo, vinha até Valdobbiadene, né, via me visitar, né, foi muito legal, e aqui nós fazíamos uma receitinha, né, que era aniversário, e nós estávamos criando coisas gostosas. Nessa receitinha eu fiz o brigadeiro. Então, o que a Cléo falou, né, de trazer a receita, tá lá a foto que ela mostrou, a ilustração do livro, muito linda. A tia Anastácia com as crianças, né, fazendo o biscoitinho. Isso eu trouxe, que foi bem legal, online. Então, essa foi a parte que eu trabalhei, que acho muito importante, trazer elementos da cultura brasileira, da literatura principalmente, não só o Monteiro Lobato, mas nós temos uma literatura aí muito vasta, muito rica, que podemos usar no português como língua de herança, né? Então, eu considero que... Meu filho... Pode, meu filho. Meu filho aqui de 6 anos. Chega a hora da janta e já começa, posso comer? E então, nós aqui das iniciativas costumamos trabalhar bastante o livro, né? Eu, na minha iniciativa, eu faço contação de histórias na biblioteca aqui da minha cidade, e quando tem crianças italianas apresentam, né, algum livro da literatura brasileira, seguido, a gente faz um laboratório, e é assim que as crianças aprendem, né? Como a Maria explicou muito bem, a gente não está ali trabalhando a gramática e se explicando que é assim. Não, através da contação de histórias, ela vai absorvendo muito da língua portuguesa. E, como exemplo, né, eu digo sempre... Para as pessoas que me acompanham, porque além, né, do Projeto Pirulito, eu sou representante da Livros for Kids aqui na Itália, então abriu aqui um caminho para ter livros em casa, e eu, como mãe, eu leio para o meu filho. A gente leu uma versão do Monteiro Lobato, que é feito pela Turma da Mônica, muito linda, também vem com algumas palavrinhas difíceis,
E aí nada que impeça da gente pesquisar e traduzir, que isso é muito importante, isso faz parte, né, do ensino da língua de herança. Eu gostaria que você conhecesse as nossas versões, porque realmente a gente tem uma proposta diferenciada das outras publicações. Editoras. Então, quando você puder ter acesso a esses livros e os nossos textos, eu tenho certeza que você vai achar muito interessante. Cássia... Com certeza. Tem que entrar em contato com a central da Livros for Kids na Alemanha. Eles já conhecem, sim, eles têm ótimo. acesso, sim. Cássia, qual é a sua fala, sua opinião? Bom, primeiro que a Nereide, com a sua casa editora, eu já tenho um livro que eu peguei, que fala sobre saudade de uma outra escritora, e não vejo a hora de poder ter em mãos, junto com Maria e com a Leila, um livro de Cléo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, como você colocou, Cléo, é muito importante, né? Não foi Monteiro Lobato que criou o Saci Pererê. Isso é muito importante você passar para todo mundo, porque às vezes tem um pouco, né? Foi Monteiro Lobato. Ora, uma coisa que eu gosto muito é a questão da música. Quando temos o grande Gilberto Gil, que canta, né, a música da abertura quando passava na televisão. Ora, eu espero muito ver esse livro em breve nas minhas mãos, junto com toda a Rede Pou, para podermos compartilhar com o grupo, que agora, aqui na Itália, as meninas não falaram, mas nós temos as segundas Olimpíadas do português como língua de herança na Itália, temos 40 crianças inscritas de todas as 15 iniciativas, esperamos que seja só das iniciativas. Então, quanto mais pessoas a gente puder falar de projetos e de livros que trazem esse enriquecimento para as nossas crianças, é a coisa mais maravilhosa. Eu gostaria que você te faça uma pergunta, Cléo ou Nereide Inseno. Essa atualização particular de Sinha Benta, foi vocês que elaboraram ou não? E eu gostaria que você mostrasse para nós, aqui no encontro, o bonequinho, porque eu gosto muito de milho. Esse? Visconde Tabugosa. Cadê o que eu gosto mais? Aqui. Aquele que tem o chapéu. Esse é lindo, né? Então, deixa eu começar pelo começo da pergunta. Eu também adoro o Visconde. É outro projeto lúdico que dá para fazer com criança, que junta receita, né? Cozinhar o milho, comer o milho, pegar o corn on the cob, né? O sabugo do milho, secar, fazer um bonequinho, fazer um Visconde, dá todo um trabalho lúdico maravilhoso com o personagem Visconde, né? Com as famílias. Sim, meu Deus do céu. Mas, assim, a atualização da Tia Anastácia e do texto desse ponto de vista era, na hora que eu quis traduzir Monteiro Lobato, eu fui reler, né? Tem que reler, começar por Reinações de Narizinho relendo. E a sociedade mudou muito em 100 anos, né? Assim, mudou muito socialmente, mudou muito racialmente, e coisas que eram normalizadas no passado não são mais. O livro de Monteiro Lobato, de 1920, reflete a sociedade de então. E, na realidade, Monteiro Lobato, introduzindo Tia Anastácia como personagem principal, ele está tendo uma atitude de tentar mudar a cabeça das elites da época. No mesmo ano que ele lança o primeiro livro, que é Narizinho Arrebitado, com a história do príncipe escamado no fundo do mar, e a Emília toma a pílula falante, ele lança Negrinha também. Então, ele está tentando mudar a cabeça das elites, denunciando o racismo existente nas elites brasileiras da época, tanto para adultos quanto para criança. Em 2 níveis ele está tentando fazer isso, 100 anos atrás. Só que a gente mudou, a sociedade evoluiu, graças a Deus, e estão precisando dar mais um empurrãozinho para que continue evoluindo, né, no ponto de vista de igualdade racial. E eu acho que se tem alguém tão icônico, tão importante culturalmente, que possa levar isso para frente,
essa mensagem, Monteiro Lobato faria. Então, realmente, a gente discutiu muito, né? Até decidir, é esse o fio que está precisando. Monteiro Lobato tinha esse negócio de ensinar pensamento crítico, né? E também, no sítio, a Dona Benta ajuda as crianças a acharem soluções para os problemas, por conta própria. Então, são valores lobatianos que são passados através da obra, de respeito, de igualdade, né? De pensamento crítico, de achar soluções que eu pus em prática. E Nereide me deu o maior apoio. Vamos embora, Cléo, você manda. Então tá bom, Nereide, vamos nessa. Foi um desafio realmente, mas acredito que a obra do Monteiro Lobato tem que ser divulgada, atualizada, e para quem acha, concorda, está disponível para que as pessoas possam ler e discutir e avançar. Inclusive, a gente tem no livro uma preocupação de dar orientações aos pais e professores, né, sobre uma sugestão e a importância dessa mudança que a gente colocou no texto, em relação principalmente a termos usados pela comunidade, né, por eles, pelos personagens, e que a gente fez uma revisão, né? Eu queria saber... Desculpa, Nereide, só para ilustrar um pouquinho, nessa questão que vocês trazem do reescrever as obras, eu tenho muito essa questão que vocês estão oportunizando aos jovens, às crianças, também realizarem reescritas de Monteiro Lobato. Porque quando você trata de um clássico de Monteiro Lobato, você realmente para entrar dentro daquela história de uma maneira, vamos dizer, com criticidade. Às vezes você quer realizar, mas parece que vem assim aquele respeito do clássico, né? Que é muito grande. Mas quando vocês realizam esse lindo trabalho de reescrever, vocês trazem essa oportunidade para os professores e para que os alunos, né, no caso aqui nós estamos falando português como língua de herança, para que todos, inclusive as famílias, possam reescrever as histórias até com essa criticidade que eu falei anteriormente, mas de uma maneira... Um exemplo... Como essa história como esse problema que está sendo criado no sítio, como por você poderia ser resolvido? O que você pensa a respeito disso? Então, colocar também para a criança que ela pense, que ela imagine uma nova situação, uma nova resolução de um problema. Então, isso eu parabenizo, porque realmente é um trabalho fantástico, né? Essa reescrita oportuniza inúmeras situações de aprendizagem. Obrigada. A Cléo tem um estudo sobre o bisavô dela, sobre toda a obra, como ele foi refazendo ao longo, como o Lobato, né? Refez o texto. A gente fala o clássico, mas acontece que o texto de 1920 não é o mesmo de 1936, não é o mesmo de 1945, não é, Cléo? Você tem isso muito bem esclarecido. Como ele mesmo era o editor, né? Ele mesmo era o editor dele mesmo, o revisor dele mesmo e o escritor. E à medida que as crianças mandavam cartas para ele, tipo, na segunda história ou na terceira história, né? O que acontece? O rabicó é assado. E na história original ele morre de verdade. Na primeira edição, ele vira ceia de Natal, de ano novo, né? E é uma tragédia. E as crianças não gostaram, as crianças de 1930, sei lá, não gostaram, escreveram reclamando, então ele mudou a história. Então ele vai mudando a história até 47, ele faz a última revisão, obras completas, foi em 47. Então ele morreu em 48, né? Mas
eu acho que ele teria continuado a fazer essas revisões, com certeza. Com certeza. Por isso que a Cleo tem todo o direito a fazer, não, Cleo? Então, pois é, ainda mais que as obras entraram em domínio público. Por isso que o Maurício de Souza pôde fazer essa releitura dele, de Monteiro Lobato, né? Porque entrou em domínio público. Portanto, a obra pode ser adaptada. O legal é dizer o que é que foi adaptado, né? Para poder comparar com o Lobato clássico. Sim. Né? Daí tem o Lobato adaptado e o Lobato clássico. E dá para fazer um trabalho de comparação também. Eu gostaria que vocês... Tem alguma pergunta, Leila, Cássia, Maria, para a Cleo? Só uma pergunta muito prática. Vamos imaginar que exista essa... Né, vamos criando oportunidades com as crianças e vamos trabalhar um dos novos livros, né, que foram reescritos. Como podemos manter esse contato com vocês, no sentido, por exemplo, realizar uma vídeo com as crianças e com os pais? Vamos imaginar que não é possível, naquele momento, estarem aqui presentes na Itália. Mas vamos imaginar, é possível realizar um vídeo? É possível se estamos escrevendo cartas, né? Como a questão das cartas. Podemos escrever cartas para vocês? Podemos fazer com que as crianças tenham essa comunicação? Quer dizer, toda essa parte de comunicação, de estarmos juntos, né, estarmos juntas, né, neste momento, como pode ser realizado esse trabalho, aumentando a comunidade, né, com a Rede Pô aqui da Itália, né, porque nós somos várias, né, somos praticamente 19, 20 iniciativas aqui. Então, como podemos dinamizar, né, esse trabalho de vocês com as iniciativas da Rede Pô? Excelente pergunta. Eu faço toda a minha comunicação via Instagram. Então, primeira coisa, me siga no Instagram. Se você não está me seguindo ainda, e me manda mensagem, porque daí eu respondo para todo mundo. E eu tenho um projeto chamado Lobato nas Escolas. Por enquanto, eu só faço isso no Brasil, mas eu estou estruturando para fazer no mundo inteiro, né? E são todos digitais, essas palestras. Né? Então, é super legal trabalhar um livro, escolher um livro, um pedaço de um livro, e daí me chamar, me contactar, a gente arranja, e eu faço exatamente uma videoconferência, né? Isso. Que seja tailored, né? Que em geral, eu faço essa palestra organizada para o evento. Para o evento, perfeito. Para o evento. Que nem agora, logo daqui a meia hora, 25 minutos, eu estou dando uma palestra para são 150 crianças entre 8 e 10 anos da rede escolar de Limeira, que durante a pandemia perderam muito, então eu estou introduzindo o Lobato. Perfeito. Sabe? Amanhã vai ser para mais 150, tem a bibliotecária de Limeira, que é fantástica essa mulher. Ela me usa totalmente. 150 alunos de uma escola técnica, desmistificando e contextualizando Lobato. Os alunos leram Negrinha e agora eu estou entrando com a minha palestra. E daí, sexta-feira, é Lobato e folclore. A Cássia também tem uma pergunta, Cássia. Obrigada. Eu gostaria, falando em herança, falando em saudade, a figura do seu bisavô, o que mudou na tua vida? O que aconteceu na tua vida? Por favor. Entende a pergunta? Então, sim e não. Espera aí, deixa eu pegar uma... Não. Ó, então, aqui tem uma foto de Lobato de pijama com minha mãe. Que, pelo visto, o nariz, né, da família aí é incrível, o bendito nariz. E eles estão na casa da minha avó, na Rua Alabastro 338, na Aclimação, em São Paulo. Onde morei, sabe, durante muitos anos, até 15 anos, a gente morou lá. Monteiro Lobato nunca teve casa própria.
a minha avó, filha mais velha dele, Marta, que tinha casa própria lá na Aclimação. Lobato alugava umas casinhas pequenininhas perto. E, assim, a presença de Monteiro Lobato, minha mãe conviveu com Lobato até os 18 anos dela. 48 ele faleceu, né? E é assim, é até uma pergunta difícil de responder, porque quando você tá brincando embaixo da mesa que foi do Visconde de Tremembé, você come na louça que foi da Viscondessa, em cima do armário tinha um vaso cor-de-rosa horroroso, com o busto do Dom Pedro II, né? A cadeira que estava, as duas cadeiras Berger, onde Dom Pedro sentou quando veio visitar o Visconde de Tremembé. Então, assim, eu nasci dentro de um museu, praticamente. Graças a Deus, tudo isso já foi doado para diversos museus, mas é uma parte integrante da vida, da minha vida. E a gente sempre, assim, é curioso, agora estudando mais, notar que debate, por exemplo, discussões sobre temas, era algo normal. Então, a gente fazia no jantar, que jantava a família tudo junta, a gente conversava e debatia os pontos. Bem estilo Lobato, porque tem que ensinar que as coisas a gente tem que debater, respeitar o ponto de vista do outro, né? Evoluir nos nossos pontos de vista. Então, eu acho que respondi sua pergunta. Espero que sim. Leila, você tem uma pergunta para Cleo? Tenho sim. Vamos lá. Cleo, vamos lá para a pergunta muito simples, né? Por que que você decidiu escrever ou reescrever as obras do seu avô? Alinhado a isso, calma, isso te leva uma responsabilidade reescrever a história do Monteiro Lobato? Então, meu pai foi o representante oficial da família, tá? E meu pai é imigrante, morreu em 2015. Imigrante judeu-polonês. Então, ele veio para o Brasil, ele chegou no Brasil em 1940, 41, no meio da guerra. E casou com uma mãe que é neta, né, descendente direta de Monteiro Lobato. Só que meu pai que tomou conta dos direitos, que fez os contratos com a Rede Globo para ter o sítio na televisão, minha mãe que leu todos os roteiros. Então, é assim, o meu ramo da família que estava envolvido em manter esse legado. Todos os licenciamentos, né, foi o nosso parceiro comercial que fizeram. Então, o meu lado da família sempre teve essa responsabilidade de guardar os móveis, de ter essa herança, né? Guardar e tomar conta da herança. E decidir em que museu, em que universidade vai estar esse patrimônio cultural brasileiro. E não sei se a gente resolveu bem ou não, mas resolveu do jeito que podia, né? E daí, à medida que mamãe agora está com 94 anos, meu pai faleceu, sobrou eu, mais ou menos. Né? Sobrou eu. E essa noção, como Nereide falou, eu sou formada em história, né? Eu sempre tive essa noção de contexto, de história. Há 20 anos que havia acontecendo é ruim demais, mas uma campanha de Lobato. E meus pais já estavam de certa idade, nunca responderam, ninguém da família respondeu às acusações de suposto racismo de Lobato. Então, quando meu pai faleceu, ficou doente, faleceu, eu estava vendo que Monteiro Lobato estava sendo ou cancelado ou esquecido. Né? E não tem mais Lobato na televisão, tem só aquele desenho animado, e que não podia deixar a situação assim. Então, é uma sensação mesmo de responsabilidade. Aí as coisas começaram a fluir naturalmente. A hora que eu falei, gente, é isso que eu tenho que fazer, e eu comecei, bem típico historiadora, né? Website. Vamos fazer um website. Então, tem um website fantástico, gente, monteirolobato.com, que Já tem vi. as aquarelas dele, tem os quadros, tem linha do tempo, tem um blog fenomenal, que eu volto e meia, tem pessoas que escrevem artigos para o meu blog. Tem livros para dar download, livros originais, que você pode dar download de graça, diversos, à medida que eu acho, né, na internet, eu estou colocando lá. Então, eu comecei fazendo esse resgate da memória institucional. Só que daí eu percebi que ter um website é igual ter uma enciclopédia na estante, ninguém olha.
Então, daí, comecei a fazer o trabalho de mídia social, né? E conheci Nereide, e foi indo. E essa necessidade, eu acho que quem mora nos Estados Unidos, a gente aqui, pelo menos, é que eu aprendi o que é ter uma sociedade dividida racialmente, né? Que no Brasil a gente, honestamente, através do Jeca Tatu, a gente já nasceu miscigenado. É o verdadeiro melting pot, né? Realmente a diferença entre a história e a realidade, a ilusão e a realidade americana e brasileira, dois países que foram colonizados e tiveram escravidão, é muito grande, né? Na Itália é diferente, provavelmente, o contexto. Que interessante pensar isso, né? Bom, é diferente, mas não é. Estou vendo que aí não é. Bom, de qualquer maneira, eu realmente assumi e teve uma reação muito adversa. Foi um choque no Brasil que eu tivesse investido num ícone. Era assim, foi um choque, mas eu acho que Lobato faria. A gente aprende os valores lobatianos para quê? Para ficar sentada? Não. Não, eu tenho que ir à luta, né? Para o que você acha certo. E você acha que isso te portou uma responsabilidade por ser filha dele? Desculpa, por ser neta. Olha só, bisneta. Sim, essa sensação de responsabilidade é algo que é tão pesado na família Monteiro Lobato, que tem muita depressão, tem muito problema de saúde mental. É muito, muito, muito. Ser filho de gênio não é fácil, historicamente, não é fácil. Neto de gênio também não é fácil, bisneto já melhorou, mas eu tive que sair do Brasil para não ter tanto peso. E, por sorte, eu não tenho nome, né? Então, Cléo Monteiro Lobato é meu nome de escritora, mas meu nome original é Cléo Campos Kornblum. Então, eu pude ir por baixo do pano durante muitos anos. Você precisa ser muito forte, muito segura de si, para dizer, olha só, achei que tinha que melhorar, achei que tinha que atualizar Monteiro Lobato. E que Monteiro Lobato é fantástico e merece ser lido pelos próximos 100 anos. Né? Então, estamos aí, né, Nereide? Isso mesmo. Muita coragem, muita disposição, muita competência. É isso que a gente, junto com a muita paixão. Muita paixão. Verdade. E ter o apoio de vocês, como as iniciativas da Rede Pom, e comentar, discutir, refletir, esse é o nosso papel. Né? Por isso que nós fizemos esse encontro, a gente teve essa oportunidade para a gente discutir e conversar sobre isso e sobre essas iniciativas que vocês fazem com tanta emoção também. Porque vocês também são pessoas envolvidas e extremamente assim, cativantes, né? Gostam do que faz e realizam de uma forma fantástica. Então, o resultado sempre é bom com muita paixão, né, Maria? Como você falou. Eu queria que cada uma desse uma palavra final, uma mensagem, por favor, para a gente encerrar. Quem que quer começar? Vou fazer o contrário agora. Eu sou a última. Vamos lá, Cássia, você, Cássia. Bom, eu queria falar uma frase de Fernando Pessoa. A minha pátria é a língua portuguesa. E estar aqui hoje com a tua iniciativa, com a tua casa editora, com a presença da bisneta de Monteiro Lobato e com a equipe da Rede Pom, Maria, parte pedagógica, Leila, com o trabalho maravilhoso, eu só posso agradecer e voltar a dizer: a minha pátria é a língua portuguesa. Perfeito, ótimo. Leila, suas palavras finais. Então, vamos lá. Eu gostaria de agradecer a Nereide e também a Maria, a Cássia, a Cléo, a honra de estar aqui nesta live com você, Cléo. Bisneta do Monteiro Lobato, muito obrigada a todas vocês. Lembrando aqui que quem quiser conhecer a Rede Pom Itália, nós estamos no Instagram, Rede Pom Itália, também no Facebook,
português como língua de português para as crianças, mas basta procurar Rede Po Itália. E também a Rede Po Itália, vou só que, não sei se eu falei que são 15 iniciativas presentes de norte a sul da Itália e trabalham em cooperação, até mesmo para receber escritores, né, para a Maria citou aí, convidou a Cléo já para fazer algo voltado para os pais e também até para as crianças. Nós recebemos também, enquanto rede, presencial, online, estamos abertos a isso. E dentro dessa união, né, do que é uma rede, eu gostaria de ler aqui uma mensagem da Clarice Lispector, que diz: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. E nós aqui da Rede Po Itália, nós três aqui representando a Rede Po Itália, só conseguimos chegar aqui porque nós não estamos sozinhas. Nós trabalhamos em rede, seguimos em rede. Perfeito. E pode contar com a Underline nessa caminhada como parceira. E Maria, suas palavras. Então, um agradecimento muito especial à Nereide, Underline, a Cléo, um prazer imenso, né? É possível perceber que no teu coração, Cléo, ainda existe São Paulo, que pulsa forte, né? Como eu também sou paulista do Ipiranga, quando você falou na aclimação, eu me senti mais uma vez em casa, né? Então, agradeço, realmente foi um momento extremamente significativo, onde nós, da Rede Po, agradecemos e queremos manter essa parceria com vocês, com certeza. Uma parceria de uma maneira tão linda, repleta de paixão e dentro de um caráter muito brasileiro, muito nosso, né? Um orgulho, onde quer que estejamos nesse momento, somos verde e amarelo. Muito obrigada. Ah, que legal. Então, queria agradecer também, Nereide, queria agradecer esse encontro maravilhoso e que eu estou sempre à disposição. Realmente, eu sou fácil, fácil de comunicar, fácil, e eu, em geral, digo sim, especialmente para bibliotecária, que é minha, assim, bibliotecária, vocês me pedem, qualquer bibliotecário me pede qualquer coisa, eu faço. Adoro bibliotecário. E professores também. Mas é um prazer estar aqui e estimular, né? Realmente, é uma batalha, gente, ter filhos bilíngues, ter filho, criar gente boa, meu Deus do céu, né? Criar filho que tenha, sabe, aquele coração que tenha coragem, que saiba pensar, que tenha pensamento crítico e seja bilíngue. E saiba quem é Monteiro Lobato. Então, pronto. Super obrigada para vocês. Obrigada, Nereide. Obrigada a todos, muito obrigada pela presença. Obrigada. E o próximo programa não percam, a gente vai ainda conversar bastante sobre literatura e português como língua de herança. Até mais, obrigada. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo.